Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Se nós observar, o livro de Efésios é um livro complexo. O livro de Efésios ele fala do homem, o homem já nas regiões celestiais. O livro de Romanos ele fala do homem pecador, o homem caído, o homem sendo regenerado. Mas no livro de Efésios ele é muito mais profundo. E hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre essa profundidade. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 14. Se der tempo nós ministrarmos todo o versículo, nós iremos ministrar. Mas eu não tenho muita pressa não. Eu quero ministrar o que o Senhor colocou no meu coração. Então são 7 terça-feiras, nós iremos falar no livro de Efésios, estudar esse livro, porque hoje é um culto de ensino, culto de busca do Espírito Santo, e nós precisamos aprender. A igreja do Senhor precisa aprender, precisa consolidar a sua fé na sã doutrina. A palavra do Senhor diz assim, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem tem também vós, depois de que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Se nós observarmos cada versículo, cada palavra é bênção pura. Aqui está falando tudo que nós somos e tudo que Deus tem para nós. Então, só de nós já lermos a palavra de Deus, nós já somos abençoados. Nós já estamos sendo abençoados pela palavra de Deus. O livro de Efésios, ele fala do ponto de vista do propósito eterno de Deus. Ele fala da eternidade e não do tempo. Ele fala do ponto de vista das regiões celestiais e não da terra. Então, olha só, o livro de Efésios ele é totalmente espiritual. Ele fala das coisas celestiais. Ele nos introduz na eternidade com Cristo Jesus. Se nós lermos compassadamente, o livro de Efésios ele está levando nós para regiões celestiais, para nós estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O tema do livro de Efésios é a igreja, a noiva de Cristo. O tema do livro de Efésios, ele fala do quê? Dos nascidos de novo, dos gentios, e ele fala da igreja, que é eu e você. Que todas as coisas irão se convergir em Cristo Jesus,
e nós somos escolhidos, nós, a igreja do Senhor. A eternidade, ela tem 3 dimensões: o era, o é e o será. O era, o é e o será. Essas 3 dimensões falam também do mistério da graça de Deus, que estava oculto em Deus. Ele fala também do tempo da graça, e ele fala também da plenitude dos tempos. Existe o era, o é e o será. E existe a dispensação do mistério, que são as 3 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação do mistério, a segunda dispensação é a dispensação da graça, e a terceira dispensação é a dispensação da plenitude dos tempos. Nós precisamos entender o que significa essa dispensação. A dispensação do mistério trata dos tempos do era, no passado. A dispensação da graça trata do tempo do presente, o atual. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Isto é o trabalho atual de Deus no Cronos, no tempo do homem. Deus está trabalhando agora no tempo do homem, que é a dispensação da graça, que é os gentios, que somos nós. Esse tempo em que vivemos terminará com o advento da dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o será. O era, o é e o será. O será é o futuro. Paulo trata da dispensação da graça de Deus. O livro de Efésios, ele fala da dispensação da graça de Deus. Ele fala de todos os santos, aqueles que são escolhidos, aqueles que são eleitos, né? E essas 3 dispensações, nós iremos aprofundar um pouquinho. O que significa a dispensação do mistério? Efésios 3:9. Essa dispensação abrange desde os tempos da eternidade passada e vai até a revelação de Cristo encarnado no ventre de Maria. A dispensação do mistério, ela sai desde os tempos da eternidade, desde a criação, antes da criação, e vai até a encarnação de Cristo no ventre de Maria. Existem 2 fases da dispensação do mistério. A primeira fase é desde a criação dos anjos até o início do Gênesis. Antes dos anjos, quando Deus criou os anjos, até o Gênesis. A segunda fase, desde a criação dos céus e da terra até a concepção de Jesus e Maria, em Maria. Então, olha só, Gênesis capítulo 1 é a segunda fase da dispensação do mistério e vai até a encarnação de Jesus no ventre de Maria. Então, para vocês verem o tanto que é profundo essa dispensação do mistério da graça de Deus. O mistério é Cristo. Cristo estava oculto em Deus, dentro de Deus. A dispensação da graça está lá em Efésios 3:2, que diz assim: Cristo era o mistério oculto em Deus. João 1:18. Depois da sua encarnação, ele se revela por meio do seu próprio corpo. Cristo, ele se revela. Então, a dispensação da graça já é a revelação de Cristo. Cristo veio, ele taberculou junto com os homens. Ele viveu com os homens. E ele ensinou os homens. E nem os principados, nem as potestades sabia da encarnação de Jesus. Deus fez a conhecer pela pregação do Evangelho através da igreja. Jesus Cristo, ele é conhecido hoje através do Evangelho, através da pregação da igreja. Então, nós precisamos entender que pela dispensação da graça, Deus, ele abriu a porta da graça para o gentio. O gentio teve acesso à porta da graça. Porque pela dispensação do mistério, era somente os judeus.
Mas Deus, com a sua onisciência, a sua onipresença e a sua plenitude, Ele sabia, Ele abriu a porta da graça para nós. Nós, os gentios, nós somos co-herdeiro de Cristo. Nós somos co-participantes da promessa de Cristo e do Evangelho do Senhor. Efésios 3:6 diz isso. A terceira dispensação é a dispensação da plenitude dos tempos. Ela terá início escatologicamente na última semana de Daniel, onde todas as coisas, tanto no céu como na terra, irão se convergir em Cristo Jesus. A plenitude dos tempos é que nós estamos caminhando. O tempo da dispensação da graça está acabando, o tempo da dispensação do mistério já aconteceu, agora nós estamos vivendo a dispensação da graça. Passando a dispensação da graça, nós entramos na plenitude dos tempos, aonde vai acontecer todos os adventos escatológicos que Jesus preparou. Nós precisamos estudar mais essa parte do final dos tempos. Precisamos estudar mais o livro de Apocalipse, para nós entendermos isso, porque muitos cristãos até hoje não compreenderam sobre o final dos tempos. Jesus está voltando, Jesus, Ele está preparando a sua noiva, está preparando você, Ele está me preparando, porque nós iremos viver com Cristo. Vai haver uma grande ceia, a boda do Cordeiro, onde nós estaremos todo mundo junto. Mas muitos cristãos não estão se preocupando com isso, com a volta de Jesus. Efésios capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele é o autor do livro aos Efésios. Nós precisamos entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque ele inicia declarando que foi feito apóstolo de Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Por que Paulo fala isso? Os apóstolos, eles fizeram uma escolha precipitada. Eles, através de votação, eles escolheram Matias. Depois disso, não se ouve falar mais de Matias. Matias foi escolhido, mas será que essa era a vontade de Deus? Essa era a vontade do Espírito Santo? Talvez não fosse a vontade do Espírito Santo. E Deus já tinha preparado Paulo. Houve um chamado depois de Paulo. Temos um exemplo da escolha, a escolha de homens, né? O rei Saul foi escolhido por homens. E o rei Davi foi escolhido por Deus. O que aconteceu quando o homem escolheu? Saul, ele era matador de Davi, um homem soberbo, um homem que falava que servia a Deus, falava que tinha o temor de Deus, mas ele fazia o que ele achava melhor. Tanto que Samuel disse para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos de nós estamos sacrificando, mas não estamos obedecendo a Deus. Então, hoje em dia, muitos ministros estão sendo votados, não estão sendo escolhidos pelo Espírito Santo. Existe as ordens eclesiásticas, onde tem que haver votação, mas nós precisamos voltar a entender isso, de ter a escolha pelo Espírito Santo. A igreja deve orar para saber se realmente é isso que o Espírito Santo quer para a sua igreja. Muitos estão sendo escolhidos hoje por votação, pela vontade humana, não pela vontade de Deus. Se os apóstolos não tivessem precipitado e tivessem esperado a promessa do Pai, as coisas seriam diferentes. Paulo não precisava justificar na sua carta aos Efésios. Paulo, ele se justifica dizendo que ele foi chamado por Deus. Paulo, ele foi chamado por Deus e ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo e teve inúmeras revelações. A Bíblia diz que Paulo,
ele escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que ele conhece um homem que foi até o terceiro céu. Paulo estava falando dele mesmo. Paulo, ele foi até o terceiro céu, ele teve as revelações mais profundas, tanto que ele escreveu 80% do Evangelho do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. As cartas, as revelações profundas do que é o reino do céu, do que é Cristo Jesus para nós. Paulo, ele escreve a carta aos Efésios destinada aos santos, aos fiéis que estão em Cristo Jesus. Ele escreve para você, que é santo, para mim, e ele escreve aos fiéis, aqueles que são fiéis. Essa palavra é atual para nós. Paulo também, ele escreve dizendo que os santos, quem são os santos? São aqueles que são santificados, aqueles que são separados por Deus de tudo que é comum, ou seja, eles são fiéis em Cristo. Você é santo, então você é separado por Deus. Você é santificado. Deus te separou para uma obra. Então, nós precisamos entender que nós também somos fiéis. Se nós somos santos, nós somos santificados, somos separados e nós precisamos ser fiel ao Senhor, fiel ao chamado de Deus. Os fiéis agora são aqueles que estão em Cristo, ligados ao seu corpo pela fé. É impossível fazer parte do corpo de Cristo sem estar relacionado com o cabeça e com os membros do seu corpo. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas não querem estar ligado ao cabeça. Não querem estar ligado ao corpo de Cristo. Ele fala que ele está ligado ao cabeça, que é Cristo, mas não quer estar ligado ao corpo de Cristo. Ele quer cultuar na sua casa, ele quer cultuar sozinho. Sim, nós podemos fazer isso em alguns momentos, mas nós não podemos fazer eternamente. Porque se nós estamos ligados ao cabeça, nós também estamos ligados ao corpo. E o corpo tem que estar unido. A maioria dos nossos problemas surge quando esquecemos que somos cidadãos dos céus. E nós somos cidadãos de dois reinos, o reino celestial e o reino terreno. Nossa tendência é de seguir a Cristo e nos retirar do mundo, ou ficar preocupados com o mundo e esquecer de que também estamos em Cristo. Muitos fazem essa confusão. Eles querem estar no mundo, fazer as coisas do mundo, mas esquecem que eles estão em Cristo. Nós precisamos entender, se nós estamos em Cristo, nós estamos no mundo, mas Cristo, ele tem que estar 100% em nós, para nós até suportar esse mundo, porque esse mundo é cruel. Mas alguns fazem essa confusão, estão se distanciando de Cristo e vivendo mais no mundo. No capítulo 2, no versículo 2, diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros. Graça e paz de Cristo. O que significa graça e paz de Cristo? Graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus enviou a graça até nós. Jesus é a própria graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é graça. Paz é uma condição que resulta da graça que desfrutamos do próprio Senhor Jesus. E Ele é também a nossa paz. Então, nós temos a graça. Se nós temos a graça de Deus, aí nós temos que ter a paz. A paz é a condição que eu lido com a graça de Deus. Muitos cristãos não têm paz. Por quê? Porque não vive na graça. Ele mescla a lei com a graça. E mesclando a lei com a graça se torna desgraça, falta de graça. É isso que acontece com os cristãos. E aí eles não conseguem ter paz. Eles vivem
sem paz, vive preocupado com o dia do amanhã, vive sem fé, porque se você não tem graça, você não tem fé, porque a graça de Deus é fé. Tudo é fé que nós fazemos nessa vida. E aí você também não tem paz. Graça é uma condição, enquanto a paz é o descanso e satisfação. Graça, ela é uma condição. Agora, a paz é o descanso e satisfação. Quando eu tenho a graça, eu tenho descanso e a satisfação completa. Se eu não tenho graça, eu vivo na preocupação. Quando desfrutamos de Cristo como graça, estamos em uma condição de pleno descanso, de satisfação, de alegria, de gozo. Isso é paz. Então, a paz do Senhor, ela depende do quê? De nós entendermos o que é graça, de nós vivermos na graça do Senhor, de nós recebermos. A graça, eu não preciso fazer. A graça é Deus fazendo por mim, é Deus fazendo por você. E eu somente recebo pela fé. Eu ajo pela fé e recebo a graça de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só, que nos tem abençoado, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, não é terrena, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se nós tomarmos posse das bênçãos espirituais, as materiais irão sendo dia a dia nascida, criada em nós. Mas nós precisamos tomar posse das bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, que tem nos abençoado. Olha só, todas as bênçãos, benefícios e dádivas do universo pertencem a nós. Tudo que Deus criou, o universo, tudo, pertence a quem? A nós. Deus criou todas as coisas. Como assim, pastor? Como que pertence a nós? Porque tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é nossa por direito, porque nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós somente precisamos tomar posse do que é de Deus. Tudo não é de Deus? Então tudo é meu também. Então eu posso tomar posse da bênção pela fé. Tudo que Jesus conquistou na cruz, eu tenho também o direito hoje. A bênção de Cristo é nossa. Vamos lá, a bênção da criação de Deus. Nós desfrutamos do ar, do sol, dos minerais, da vida animal e vegetal. Isso é uma bênção de Deus. Essa é a bênção da criação. Todos nós podemos desfrutar. Alguns não desfrutam de certas coisas. Mas é para nós entendermos o que são essas bênçãos. As bênçãos da redenção. Nós desfrutamos do perdão dos pecados, da justificação pela fé, da reconciliação e da santificação. A bênção da redenção, alguns não desfrutam do perdão. Eles vivem cobrando. Eles não se perdoam pelos pecados cometidos. Eles não entendem o que é justificação. É pela fé que nós somos justificados em Cristo Jesus. E nós somos reconciliados e nós somos também santificados por Ele. Essa é a bênção da redenção. A bênção da regeneração. Nós precisamos entender também sobre o que é a bênção da regeneração. Desfrutamos da vida de Deus, da sua natureza e da sua pessoa. Essa é a bênção da regeneração. Hoje eu e você podemos desfrutar da vida de Deus. O Zoe, vida de Deus, hoje está em mim, está em você, através do Espírito Santo. Deus, Ele nos deu vida e nós podemos desfrutar da vida de Deus. O nosso caráter, ele vai ficar parecido com o caráter de Cristo. Mas
Depende de nós compreender isso. Então, essas bênçãos, a bênção da criação, a bênção da redenção e a bênção da regeneração, olha só quantas bênçãos de Deus nós já temos aí, que Deus já nos deu. E nós não vemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não agradecemos a Deus. Nós somente queremos. Deus me dá, eu quero mais. O que acontece? Nós precisamos agradecer mais, porque tudo já é nosso. O que falta é nós aprendermos a palavra e tomar posse da palavra de Deus. Aqui diz também, com toda a sorte de bênção espiritual. Todas essas bênçãos são espirituais e estão relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Todas essas bênçãos. O que acontece? Nós precisamos entender que as bênçãos espirituais, elas estão ao nosso dispor. Quais são as bênçãos espirituais que nós iremos aprender e entender elas? A primeira bênção espiritual é que nós somos escolhidos para ser santos. Nós iremos falar sobre cada uma delas. A segunda bênção espiritual é que nós somos predestinados para ser filhos de Deus. Nós somos predestinados. É o predestino. Nós temos também a bênção. Recebemos a bênção, a glória da graça de Deus. O que é a bênção da glória da graça de Deus na nossa vida? Está lá no verso 6, no versículo 6. Recebemos também o conhecimento do mistério da vontade de Deus. Então é a quinta bênção. O mistério da vontade de Deus. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim. Nós iremos aprender sobre essa bênção, sobre esse mistério. A sexta bênção, todas as coisas são encabeçadas por Cristo Jesus. Está lá no versículo 10 e 11. Todas as coisas são encabeçadas por Cristo Jesus. É uma bênção de Deus na nossa vida. A sétima bênção, somos criados para louvor da sua glória. Por que Deus te criou? Por que Deus me criou? Ele te criou para louvor da sua glória. A glória de Deus. Não a minha glória, não a sua glória, mas para a glória de Deus. Temos o selo e o penhor do Espírito Santo. É a oitava bênção na nossa vida. Está tudo aqui no livro de Efésios, está no versículo 13 e 14. Nós iremos estudar cada uma dessas bênçãos e você vai entender o propósito de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, ele ora, lá em Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, ele ora pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que dá o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação para a igreja, para os santos, para os eleitos, para os escolhidos, para que eles possam entender essa revelação que ele escreveu. Então, nesta noite eu peço ao Espírito Santo de Deus, dá o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de revelação, para que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, os olhos do nosso coração, os olhos do homem interior possam ser abertos para compreender a profundidade do que é o mistério de Cristo, de que é a revelação de Cristo em nós, esperança da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim: todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o que são essas regiões. As regiões celestiais são os lugares onde as nossas bênçãos são depositadas. E é pela fé, é o campo da nossa colheita. A fé é o campo da nossa colheita. As nossas bênçãos
estão nas regiões celestiais. E eu tomo posse da minha bênção através da minha fé, através da minha busca, através da oração, da perseverança. Então, essas regiões celestiais, é lá que nós conquistamos todas as nossas vitórias, por meio da fé, da oração e da perseverança. Então, não podemos desistir de orar, nós precisamos perseverar sempre, porque através da perseverança, você vai conseguir, eu vou conseguir o que Deus tem para nós, mas nós precisamos perseverar. As regiões celestiais é um lugar de constantes batalhas entre os anjos de Deus e os principados de Satanás. Daniel capítulo 10, verso 20, lá está escrito assim, e ele disse, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha só, Daniel ele ora ao Senhor, e o que aconteceu? Deus envia a resposta de Daniel no primeiro dia. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. A bênção dele demorou 21 dias, mas no primeiro dia Deus respondeu à oração de Daniel e enviou a bênção dele. Mas levantou um principado contra aquele anjo, para aquele anjo não entregar a bênção de Deus. Existem principados, existem potestades, existem demônios que agem nas regiões celestiais, são demônios poderosos, eles não estão na terra. E eles bloqueiam a bênção de Deus de chegar na nossa vida. E Daniel, ele orou e ele perseverou. E aquele anjo chegou e disse para Daniel, Daniel, homem muito amado do Senhor. E ele relata a história, falando que a bênção demorou a chegar porque ele teve que batalhar. Ele teve que voltar e buscar reforço para batalhar contra aquele principado. O principado da Pérsia, que estava sobre aquela região. Então, o que acontece, meu irmão? Por que as bênçãos de Deus não chegam até nós? Porque existem principados? Porque nós não perseveramos? Porque nós precisamos sempre perseverar, buscar e receber pela fé. Jesus disse assim, se você crê, ore, peça a Deus, creia que você já recebeu e você já recebeu. Então nós temos que crer. Nós não precisamos esperar a se materializar. Nós já temos que tomar posse antes de nós vermos. Senão não é fé. Essa região está temporariamente dominada por principados e potestades. As regiões celestiais, elas estão temporariamente dominadas por principado e potestade. Satanás comanda os bloqueios que paralisam as grandes obras da terra. Satanás, ele está lá com seus demônios. Satanás não está preso. Ele não está em prisão ainda. Ele está nas regiões celestes. Principado e potestade. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Então, muitos pensam que Satanás, ele está preso. Vai chegar o tempo dele ser preso e vai chegar o tempo de ser lançado ao lago de fogo e enxofre eternamente. Os anjos de Deus estão dispostos a intervir contra as obras de Satanás, porém, muitas congregações dormem. Muitos cristãos estão dormindo, muitas igrejas estão dormindo, não crendo na grande missão da igreja. Se nós, como igreja do Senhor, nós crê na missão que o Senhor colocou para nós, esses principados, essas potestades, não estariam atuando da forma que estão atuando. Os demônios não estariam nem na terra mais, todos eles estariam no abismo. Mas por quê? Porque a igreja não está orando, a igreja não está buscando, a igreja não está jejuando, a igreja não está fazendo o que o Senhor determinou. As regiões celestiais são tipificadas pela antiga Canaã, que deveria ser conquistada. Esta é a Canaã da igreja, e as suas fortalezas precisam ser derrubadas. A igreja,
precisa derrubar as fortalezas celestiais através da oração. Quando Israel ele foi entrar na primeira cidade, que era Jericó, era a primícia de Deus. Deus dá uma ordem, olha, destrua tudo, não pegue nada. Porque era a primeira cidade era a primícia de Deus. Os israelitas não precisou guerrear. Deus destruiu as muralhas, Deus destruiu todo aquele povo. Os únicos que se salvaram lá foram a Raabe e a sua família. Por quê? Porque ela escondeu os espias. Nós precisamos compreender essa tipificação. Hoje nós precisamos derrubar as fortalezas através da oração, através da fé. Assim como as bênçãos de Israel estavam em Canaã, eles precisavam conquistar para tomar posse das bênçãos, também Deus igualmente. Ele depositou nossas bênçãos nos territórios da nossa conquista eterna, que é as regiões celestiais. Nós precisamos conquistar essas bênçãos em oração. Apocalipse capítulo 21, do 9 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quanta revelação! Todas as sortes de bênção estão na caixa postal de cada membro do corpo de Cristo. Mas nem todos vão reclamar pela escada que é Cristo. Todas as sortes de bênção, elas estão na caixa postal de cada membro do corpo de Cristo. Mas nós esquecemos de ir lá buscar, de ir lá reclamar, de pegar a escada e chegar até lá. A escada é Cristo, para nós chegarmos até a região celestiais. João capítulo 1, no verso 51, a palavra do Senhor diz assim: E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus, ele disse, na verdade, diz assim, isso é muito importante. Nós iremos ver o céu aberto. O céu está aberto para nós e nós iremos ver os anjos do Senhor subindo e descendo. E nós iremos ver o Filho do Homem, nós iremos ver Cristo. Mas nós precisamos viver a nossa parte espiritual. Nós estamos vivendo somente a nossa parte humana. Efésios capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aqui nós vamos entrar em outra coisa muito importante, que é a eleição. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você e eu, nós fomos eleitos no Senhor, antes da fundação do mundo. Mas nós não compreendemos o que é essa eleição. A eleição é algo muito sério. Precisamos entender ela desde o seu princípio, a começar pelos anjos, passando por Adão, até chegarmos à igreja. A eleição começa pelos anjos, ela passa por Adão, até chegar até nós. Quando nós entendermos esse mistério, nós iremos entender o que é eleição, o que é predestinação. Então, 2 Pedro capítulo 1, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição,
porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos procurar com zelo, com diligência, cada vez mais, nós confirmarmos a nossa vocação e eleição. Para aí, se eu já fui eleito, como que eu vou precisar confirmar essa eleição minha? Aí que está o mistério de Deus. Nós precisamos entender. Muitos creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma coisa eu disse para você. O salvo não anda na prática do pecado. O pecado na vida do salvo, ele é um deslize. O salvo que se diz salvo, ele não anda na prática do pecado. Essas pessoas que andam na prática do pecado, elas precisam ser discipuladas. Elas precisam aceitar Cristo de novo e recomeçar a caminhada com Cristo. Porque elas não compreenderam o que é Cristo. Porque quando eu peco, e eu peço perdão para o Senhor, Ele me perdoa. E aí, eu volto a pecar aquele mesmo pecado, sabe o que acontece? Eu estou dizendo assim, ó, Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e aí é o seguinte, e eu vou lá e peco de novo, falo assim, Cristo, volta para a cruz de novo, porque o seu sacrifício não valeu. É isso que acontece. Então, a eleição, não há eleição sem decisão. Deus, ele não nos predestinou para a salvação incondicionalmente, pois invalidaria o sacrifício de Cristo. Se eu fui eleito antes da fundação do mundo, então não precisava de Cristo vir, porque Cristo veio. Então, o sacrifício de Cristo, ele seria invalidado. Cristo que entregou a sua vida em favor de todos. Confirmar nossa eleição é manter nossa vida em santidade até a volta de Jesus. Então, nós precisamos estar cada dia confirmando a nossa eleição. Agora, olha só. Quando Deus criou os anjos, eles foram criados imortais, mas não eleitos. Os anjos foram criados imortais, mas não eleitos. Eles deveriam passar por uma prova pela qual decidiria voluntariamente servir eternamente ao seu Criador, quando seria provado e, consequentemente, eleito. Os anjos deveriam passar por uma prova, e se eles fossem aprovados, eles seriam eleitos. E o que aconteceu? Como foi essa prova? A prova foi o seguinte. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, o que aconteceu? Era uma prova. Lúcifer e 1/3 dos anjos, eles foram reprovados. Eles foram criados eternamente, mas foram criados imortais, mas não eleitos. Então, a eleição deles, desse 1/3, eles foram reprovados. O restante foi aprovado. Da mesma forma também, o homem foi criado mortal, mas não eleito. O homem também tinha que passar por uma prova. Ele deveria ser provado para ser eleito. No jardim do Éden, Adão e Eva comeu da árvore proibida. A árvore proibida era a primícia de Deus. Era o dízimo da criação. Deus falou, de tudo você pode, menos dessa. O homem foi lá e pecou. A partir daquele momento, o homem, ele permaneceu mortal, mas também ele não foi eleito. Hoje nós estamos buscando essa eleição, dia a dia. Por quê? O que aconteceu? Nessa eleição, nós estamos cada dia confirmando a nossa fé, a nossa santificação, a nossa justificação em Cristo Jesus. A salvação para uns requer um ato de fé e confirmação. Para uns. Um exemplo para Raabe
foi um ato simples de receber e esconder os espias em sua casa e marcar a sua porta com a fita vermelha. Para Raabe foi simples. Para a mulher samaritana, bastou deixar o seu cântaro aos pés do mestre. Para Levi, bastou que seguisse ao Senhor Jesus. Para Zaqueu, a salvação bastou que ele abrisse a porta da sua casa e se dispusesse a devolver aquilo que porventura havia defraudado. Quando ele falou assim, olha, ele recebeu Jesus com alegria na sua casa, Zaqueu, e quando ele falou, olha, eu vou dar 50% de tudo que eu tenho para os pobres e vou restituir 4 vezes mais as pessoas com que eu defraudei. Então, Zaqueu, naquele momento, Jesus falou assim, ó, nesse momento ele foi salvo. A salvação entrou na casa dele. Muitas pessoas querem ser salvas, mas não querem mudança de vida. Não querem abrir mão de algumas coisas. Eles querem somente tampar com a peneira. E o Espírito Santo vai estar mexendo, para que possa vir na luz. Tudo que está em trevas venha para a luz para ser manifestado. A confirmação da nossa eleição é um ato que se escreve no livro da vida do Cordeiro. Malaquias 3,16, olha só. Malaquias 3,10, dízimo e oferta. Mas olha só o que está escrito em Malaquias 3,16. Quase ninguém lê. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Esse é o livro do Cordeiro de Deus. Então, olha só. Por que existe o mal? Quem criou o mal? Nós falamos de eleição. Os anjos caídos. A Bíblia diz que para tudo há um propósito debaixo do céu. Satanás não é o criador do mal. Satanás não cria nada. Satanás é um grande pirata que faz cópias péssimas. Isso que muitas vezes alguns cristãos têm medo. Satanás, ele, como se diz, a Bíblia diz que ele vai estar debaixo dos nossos pés. O que nós precisamos é agir por fé. Quem vai fazer a obra chama-se Jesus Cristo. Ele já fez a obra. Só falta nós tomarmos posse. Jesus Cristo já nos deu a autoridade. Toda a autoridade foi concedida ao Senhor, tanto no céu como na terra. E Ele delegou essa autoridade para nós. Somente nós precisamos entender isso e agir com autoridade. Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus não criou o mal como um instrumento. Deus, ele não criou o mal. A Bíblia diz que Deus usa o mal como um instrumento de justiça. Ele criou como um estado de condição em que se encontra um sistema. A Bíblia diz que Deus utiliza o mal, porque o estado que encontra hoje as pessoas, um sistema. O mal é como um ser ativo, mas na condição estacionária, inativa. No momento em que os anjos pecaram, foram enviados imediatamente ao estado do mal e tornaram-se malignos. Esse é o estado do mal. Porque o mal foi criado para colocar as coisas, para nivelar as coisas. Assim, os anjos caídos tornaram-se pessoas do mal, mas eles não poderiam estar em qualquer lugar depois do seu julgamento. Eles deveriam ser presos no lugar do mal, o inferno, no abismo. Mas antes, eles deveriam aguardar no Hades, na parte chamada de abismo, enquanto outros permaneciam nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, os anjos, parte dos anjos estão no abismo, no Hades, esperando para sair o julgamento. Parte dos anjos estão nas regiões celestiais, até chegar o grande dia. Por que existe a morte? Quem criou a morte? Os homens, antes da queda, foram criados mortais. E o instrumento de juízo em caso de desobediência seria a morte. Deus falou: o dia que você comer, certamente morrerá. O que aconteceu com Adão? Ele comeu, a morte passou a reinar de Adão até Cristo. Graças a Deus que o Senhor enviou o escape, enviou Jesus Cristo. A morte foi criada da mesma forma que o mal. A morte deveria ser instrumento de juízo para os homens, como o mal veio a ser para os anjos que pecaram contra Deus. Assim como o mal, a morte foi criada em estado. Quando os homens pecaram, lançaram no mesmo lugar do mal, o qual foi preparado para o diabo e seus anjos, o lago de fogo. Se os homens não se arrepender e continuar nos seus delitos e pecados, eles estão juntos, vai estar junto no lago de fogo e enxofre naquele grande dia. A Bíblia diz que os ímpios, os anjos caídos, aqueles que não reconheceram Cristo Jesus, a besta, o anticristo, tudo, o inferno vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre que arde eternamente. Se os homens não tivessem comido do fruto da árvore do bem e do mal, seriam eleitos na mesma condição em que se encontrava hoje, depois de aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar e de crer no Senhor Jesus. Se Adão e Eva não tivessem comido, eles teriam sido eleitos, não existiria o pecado. Tudo que nascesse depois de Adão e Eva estaria eleito. Toda a nossa geração, tudo estaria eleito. Se comesse do fruto da árvore da vida, passaria a experimentar da natureza divina, conhecendo o amor de Deus para com os homens através de Cristo. Então, se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles teriam experimentado a natureza divina eternamente. O homem comeria da árvore da vida e se tornaria-se eternos santos como os anjos eleitos. Nós estaríamos como os anjos eleitos, um pouquinho a mais, porque nós temos corpo, os anjos só têm espírito. A confirmação da eleição. Somos salvos, mas o trabalho pastoral deve ser este, nós, os salvos. Sempre pronto para fazer os seus discípulos lembrarem as coisas relacionadas à salvação e à eleição. As ministrações precisam ser lembradas nas ministrações, a sã doutrina, o pecado, o arrependimento e a salvação, porque é chegado o reino dos céus. Lá em 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5, a palavra do Senhor diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o seu labor. Paulo, ele envia Timóteo à igreja de Tessalônica. E ele pede para Timóteo falar sobre essa doutrina. Ver a fé dos irmãos como está. Então, mesmo que tenhamos muito conhecimento da Bíblia Sagrada, a doutrina deve ser lembrada.
O cristão, ele pode conhecer a Bíblia Sagrada, mas ele precisa estar sempre lembrando da sã doutrina. Esse é o grande milagre da sã doutrina. Devemos lembrar à igreja, aos nossos discípulos. Isso é agradável ao Senhor. Os cultos produzem comunhão e temor do Senhor. Todas as congregações que não cultuam são fracas na hora da tribulação. As igrejas, os irmãos que não estão congregando, na hora da tribulação, na hora da provação, eles estão fracos. Por isso que muitos estão se perdendo, estão andando em outros caminhos. A exposição da sã doutrina é para a confirmação da eleição. A sã doutrina é o calço para os ossos espirituais da igreja, dos irmãos. A sã doutrina é Cristo. Hoje nós aprendemos sobre as sortes de bênção, sobre as bênçãos espirituais, sobre a sã doutrina, sobre a eleição, sobre a predestinação. Nós falamos muitas coisas, mas o Espírito Santo, ele te mostrou algo que você possa fazer e possa buscar esse conhecimento de Deus. O Senhor, ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer te abençoar, ele já te abençoou. O que nós podemos fazer hoje é buscar em oração a revelação, a comunhão com o Espírito Santo. Buscar em oração a compreensão da revelação de Deus. Pedir para o Espírito Santo essa revelação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê o espírito de sabedoria. Que Deus te dê o espírito de conhecimento. Que Deus te dê o espírito de revelação. Que Deus te dê o espírito de temor do Senhor. O espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento esteja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e eu quero também encerrar. Eu peço a compreensão dos irmãos, prolongou um pouquinho o culto, mas Deus, ele está no controle. Feche os seus olhos onde você está, nós iremos orar e iremos também encerrar. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai. Iniciamos, Senhor, esta campanha de 7 terça-feira. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, possa estar revelando o segredo do reino, Pai. Nós falamos sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que Cristo conquistou na cruz, que essas bênçãos nós possamos tomar posse delas, porque elas já estão à nossa disposição, mas nós precisamos entender e compreender e receber essas bênçãos pela fé. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, o teu querer. Ministra, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Na tua igreja. Desperta, ó tu que dormes. Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão com os sentidos espirituais fechados. Que o Espírito Santo possa abrir e possa colocar o desejo no coração, a sede da palavra de Deus, a sede do conhecimento do Senhor, porque nós precisamos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que aprender a palavra do Senhor, aprender a sã doutrina, e nós precisamos falar do amor de Cristo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está nos assistindo. Obrigado, Senhor, por aqueles que irão assistir, e o Senhor possa revelar para eles o segredo do reino. Que eles possam abrir o coração e possa haver conversão, haver mudança de vida e possa encher o reino do céu com muitas e muitas almas. Nos ensina, Senhor, a ganhar alma. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro sobre a vida de cada um a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e a igreja do Senhor diga amém. Quinta-feira, nós temos o culto de cura e libertação. Você é o nosso convidado.
Você e sua família são os nossos convidados, em nome de Jesus Cristo. Amém.